aumentar ou diminuir o valor, não é? A hipergamia, ela ajuda a pessoa se posicionar, se desenvolver pessoalmente ou traz uma retração desse desenvolvimento, não é? A hipergamia, do que a gente sabe, do contexto histórico dela, vai se aproximar muito com a eugenia, no contexto histórico. Mas no contexto trazido, não é, pelos coaches de relacionamento para dentro do movimento masculinista, para definir um comportamento da mulher, aí não. Aí ela vai mais se aproximar mesmo da digenia, e é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então já presta bastante atenção, já abre bem a sua mente para você não perder nenhum detalhe, porque essas coisas hoje são muito importantes no nosso tempo, principalmente para nós cristãos, porque o cristianismo, igreja, ser igreja, não é ficar trancado dentro de 4 paredes num templo. Lá a gente vai para adorar, para render graças a Deus, para estar em comunhão com os irmãos, porque essas coisas alegram o coração de Deus, porque através dessa comunhão também vem o desenvolvimento pessoal e espiritual nosso. Então, existe sim a necessidade desse momento, mas ser igreja de Deus é para fora, é na nossa vida, é no dia a dia, é dentro da nossa casa. E esses temas são muito importantes para nós como cristãos, para a gente saber o que está acontecendo lá fora no mundo, onde a gente vive, e falar dentro da palavra de Deus sobre isso, mostrar a convicção da nossa fé e mostrar por que as pessoas estão errando em ir nessa direção. A hipergamia trazida pelos coaches ajudou, não é? Porque traz para dentro do movimento masculinista, que é o movimento, eu falo movimento Red Pill, mas eu sei que não existe movimento Red Pill, a gente fala assim porque as pessoas vão entender melhor o que a gente quer conceituar. Então, dentro do movimento Red Pill, traz o entendimento da mulher que usa, não é, o homem de condição social boa para ascender na vida, porque elas querem, são mulheres que querem conseguir um homem de posição financeira boa para ela se estabelecer e conseguir tirar vantagem. Basicamente, dentro desse contexto sexual, que é o contexto que o movimento Red Pill chamou a atenção da gente para enxergar, para a gente olhar para essas coisas, é dentro desse contexto que a gente quer falar aqui, porque é o contexto prejudicial. Eu já falei sobre o contexto histórico. Se você quer entender como que eles migraram, né, como que os coaches tiraram esse contexto, né, esse conceito histórico, não é, social, e trouxeram para dentro do movimento, vai lá no primeiro vídeo que eu fiz, assiste o primeiro vídeo que vai falar sobre a questão da hipergamia, a dignidade vendida. Vai lá, assiste esse vídeo que você vai entender certinho como que foi feita essa migração do contexto social para dentro do contexto sexual e de uma forma que nos alerta, não é, para o que está acontecendo nesse tempo hoje, não é? A hipergamia, mesmo sendo um fato sociológico, social, é agora, não é, a gente analisando aqui, é analisado de uma forma de relacionamento, dentro dos conceitos de relacionamento. Não é biológico, não é do patriarcado, não é? Até porque eu já falei também lá no outro vídeo, o patriarcado é até um termo criado pelo feminismo para descaracterizar a família, todo o padrão social construído que a gente tem hoje e também para destruir a imagem do homem, porque destruindo o pilar, destrói tudo, não é? Então, o patriarcado é um conceito, não é, com um nome ruim que eles colocam para poder como é que a gente fala? Quando você fica constrangido, te constranger a se afastar do tema família. Então, patriarcados da forma, não é, social só fez bem, muito bem, e é bênção, não é? Mas eles querem trazer para nós o contrário. E a hipergamia, dentro desse sentido aqui, não é? E que a gente vai falar hoje nesse vídeo, de que ela se aproxima socialmente, se aproximava
da eugenia. Por quê? Porque a eugenia é criar uma raça melhor, uma raça forte. E sim, lá no passado aconteceu isso mesmo e fez muito bem. E na Inglaterra, inclusive, eles entendem, dentro do contexto de conhecimento histórico social da Inglaterra, eles apoiam isso que aconteceu lá, porque isso fez bem para a sociedade da época. Olha o que está escrito sobre isso. A prática da hipergamia consciente, porque houve um tempo, lembra que eu falei, ela começou de modo inconsciente, mas depois eles começaram a praticar de modo consciente. Por quê? Porque aquilo era importante para proteger o patrimônio e promover crescimento. Então, olha, a hipergamia, né, a prática da hipergamia consciente, a exemplo da Inglaterra, onde classes superiores inglesas se reproduziam na proporção de 2:1 em relação às classes inferiores, resultou na eventual substituição das classes superiores sobre as inferiores e também uma descendência genética e padrões de comportamento afiliados com a diminuição da violência, aumento do QI médio e inovação. Então, veja que a hipergamia dentro do contexto social fez bem, inclusive há esses registros na história da Inglaterra, onde eles elogiam muito essa questão da condição hipergâmica social. Mas a hipergamia, quando se traz para o conceito feminino-masculino, para a sexualidade, não é? É onde se leva para a digenia. Por quê? Porque se cria mulheres como? Num padrão mental desfavorável, mulheres que querem tirar proveito, que querem seduzir para alcançar uma vida melhor, não é? E induzidas, não é? Dentro desse conceito trazido pelo feminismo, elas só trazem o quê? Quebra de patrimônio, destruição moral, quebra de dignidade, quebra espiritual, porque também quebra os padrões da família, e aí traz a quebra social, quebra espiritual, não tem expectativas, não é? Quebra também as expectativas de crescimento, de desenvolvimento, de todo o tipo de crescimento, seja ele no crescimento pessoal, social, é uma quebra total. Então, dentro desse conceito, ela vai se aliar à digenia, porque se a eugenia é aí o aumento do desenvolvimento pessoal, aumento do QI, diminuição da violência, se a eugenia traz essa raça melhor, a digenia traz uma raça pior, traz a diminuição do grau de instrução. A eugenia, ela leva ao aumento do grau de instrução, aumento do QI, do desenvolvimento humano. E a digenia, né, ela traz a diminuição da instrução, a baixa do QI, diminuição do QI, aumento da violência, aumento da pobreza, aumento da miséria, não é? E também traz a questão do incentivo a permanecer na pobreza. Traz também outra questão, a falta de controle populacional, traz mulheres com a dignidade perdida, com o emocional destruído, com problemas de saúde, tanto problemas físicos, porque adquirem DSTs, quanto problemas emocionais, porque também a quebra social que leva a mulher a ficar sem condições mínimas de vida, também é uma quebra que destrói a vida da mulher, porque uma das coisas que mais apavoram a mulher é a insegurança financeira, a insegurança de ser provida, de ser mantida. E nessa condição, dessa busca de um cara para poder sustentar e se jogar nessa roleta, nesse carrossel, se cria toda essa quebra da família, aumento da pobreza, e a mulher, nessa condição, vira um bicho perigoso, não é? Porque ela não tem mais equilíbrio, não é, mental, não tem nem todas as suas fragilidades, não vou colocar debilidades, mas todas as suas fragilidades ficam expostas. Então, a mulher fica sem uma direção,
sem um propósito, não é? Os homens também entram nessa mesma condição, sem uma direção, sem um propósito, se tornam negligentes porque veem a condição que a mulher está querendo usar, não é, para poder tirar proveito, e também se tornam negligentes, se cria uma multidão de homens emasculados. Então, desse ponto, a hipergamia, né, no ponto de as mulheres quererem entrar nessa condição de escolher ali e de encontrar um cara melhor e de ficar escolhendo e desprezando os homens, né, desprezando a maioria dos homens para escolher um homem melhor, gera toda essa destruição social. E aí, nesse ponto, ao invés de aumentar o valor, não é tanto o valor humano do desenvolvimento pessoal, diminui o valor. E aí vai se aproximar não da eugenia, mas da digenia. Olha, se eu expliquei direitinho aqui, deixa aí seu comentário, não sai daqui sem deixar seu comentário, e que Deus derrame a sua graça e o seu amor poderosamente sobre a sua vida.